também, aí senta aí. Nossa, velho. Peraí, deixa eu colocar. Pegar aqui logo no É o último site. programa dele do ano, hein, bebê? A gente já tá ao vivo, né? Já? Aonde? Na página do Face. Mas deu play, foi? Eu não tô Então vai, vamos embora. Deu play, né, Jesus? Trabalha muito para levar os movimentos populares cada vez mais longe. É por isso que cada um de nós faz o melhor para você. Mas chega uma hora que a gente tem que recarregar, renovar as energias, né? Afinal, ninguém é de ferro. O Democracia no Ar vai dar uma paradinha nas atividades do dia 26 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Se a saudade apertar, dá uma escutada em alguns programas que vão ser reprisados nesse período. Mas não fica triste, não. Dia 3 de janeiro, a gente volta com tudo. Acesse atitudepopular.com.br e saiba mais. Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela rádio classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa, e você que está fazendo ou já fez, ou mesmo aí na sua página pessoal do Facebook. Obrigado, tá? Esse programa tem produção, conteúdo de Esdras Gomes, apresentação dela, Marina Valente, locução técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Marina Valente, bom dia, bom programa. Bom dia, Jonathan Neto, bom dia a você, ouvinte, bom dia a vocês que estão nos acompanhando via Facebook. Não deixem de mandar seu comentário, curtir aí, dar o seu like, mandar o seu alô, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer ideia que você queira trocar, porque, afinal de contas, vocês também são um pouco comentaristas desse programa. E não deixem de ajudar compartilhando, assim a gente leva a voz dos movimentos populares cada vez mais longe. É importantíssima a sua participação para a gente tentar furar aí o bloqueio dessa grande mídia que domina os assuntos e as pautas e a agenda da nossa sociedade, às vezes de uma forma tão negativa, né, Jonathan? Muitas vezes, né? Muitas vezes. É verdade. É verdade, é verdade. Faltando um dia para a gente terminar o nosso período de programa, amanhã a gente vai sair, né, Jonathan? Ninguém é de ferro. Que nem é de merda. Tá aqui atrás, quietinho, né? Ligando para Marcelo Show. Mas ninguém é de ferro mesmo. A gente já está entrando nesse clima já de festas, né? Que, afinal de contas, não vale a pena a gente dizer que, de alguma forma ou de outra, acreditando na questão religiosa ou não, as pessoas ficam um pouquinho melhores, né? Ficam um pouquinho mais fáceis de se conviver. Isso. E a gente vê a humanidade talvez um pouco mais próximo do que ela deve ser, né? Na sua grandiosidade, na sua solidariedade. Eu costumo dizer que são doses espirituais que costumam tirar as aftas da alma, né? Olha aí. É por aí. Filósofo. Tá vendo só? Momento profundo de nós, né, nesse programa, muito bonito. Coisa que amanhã recebe. É verdade, é verdade, é verdade. Tira as feridas mesmo. Sim. E aí você talvez fique com um pouquinho mais de paciência para aturar aquele teu parente golpista que vai falar besteira na festa de Natal. Com certeza, com certeza. Mas é importante dizer, lembrar aquela grande dica que a gente vem dando essa semana para todos vocês aí em casa. Por favor, se vai comprar um presentinho, se vai ter a coisa consumista mesmo que as pessoas dão, enfim, se vai dar um presentinho, não passe nem ao menos na porta das empresas que ajudaram a fazer o golpe. Né?
Nada de comprar na Riachuelo, nada de comprar na Marisa, nada de parar no meio das compras para comer umas esfirra no Habib's. Gente, e não faça a compra da sua ceia nos supermercados que estão fazendo contratação com contrato intermitente. A gente tem que dar algum tipo de resposta aí, né? Os eletrodomésticos lá na... Esqueci o nome da dona... Magazine Luiza. Não vamos comprar, já está contratando um contrato intermitente. Vamos fazer a nossa parte nesse final de ano para pelo menos um Natal com menos golpe. Assim, porque com golpe a gente vai ter que aturar, mas com menos golpe. E voltar todo mundo com muita energia, com muita força para o ano que vem, porque vai vir muita luta pela frente. Enfim, nós estamos aqui, né, para conversar sobre o primeiro simpósio da cannabis medicinal. Cannabis, para quem não sabe, é o nome científico aí da maconha, né? Com o fundador do movimento que está começando ainda a surgir, né, que é a Sativoteca. A gente está aqui com o Rodrigo Bardon, né? Ele é o primeiro também adulto com autorização para o autocultivo no Ceará. Aí, enquanto vocês também estão aguardando o nosso comentarista do dia, a gente ainda não sabe, notícias de Marcelo Show. Marcelo Show, ligue para o nosso produtor, entre em contato. Mas bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. A gente vai agora, então, para o nosso giro de notícias. Vamos lá, então. São 10h12. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, lança campanha de captação de recursos para manter a existência da instituição. Aos 62 anos, o DIESE enfrenta a mais severa crise sobre o impacto da situação difícil do próprio movimento sindical que o sustenta e do próprio Estado, parceiro do Instituto em vários projetos. Há risco de fechamento, inclusive, e para evitar isso, o DIESE lançou uma campanha de apoio institucional. Na campanha de apoio, o DIESE solicitou às entidades filiadas, que são aproximadamente 700, o aporte de uma 13ª mensalidade. Para os não sócios, foi pedida uma contribuição que dará acesso a alguns serviços. Pessoas físicas também podem participar. Vamos dar aí esse help aí no DIESE. Giro de notícias. O fim da neutralidade da rede nos Estados Unidos preocupa defensores da internet livre no Brasil. No dia 14 de dezembro, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos decidiu por 3-2 o fim da neutralidade de rede. Essa medida possibilita que as empresas que fornecem acesso à internet possam cobrar diferentes tarifas pelo site que você, usuário, acessa. Especialistas alertam que pacotes como os de TV a cabo podem ser copiados para a internet. A Central Única dos Trabalhadores alerta que, após a tentativa de aprovação da reforma da Previdência no mês de fevereiro, operadores de telefonia no Brasil estão dialogando com o governo Michel Temer para que se paute o fim da neutralidade da rede no Brasil, Jonathan Neto. Permita-me um comentário, querido ouvinte. À vontade. A gente aqui, vocês já viram como é que é a internet desse programa. É que nem, tem gente que vem, tem gente que não baixa. A gente fica tentando conversar com o alô além. Vocês imaginam agora que cobrarem por tudo. A gente nunca mais se vê. Vamos lá, próxima notícia. Atitude Popular. Giro de notícias. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o STF, defendeu uma decisão liminar provisória no dia 19 de dezembro, a constitucionalidade da terceirização das atividades fim de empresas. A possibilidade da terceirização da atividade fim já está afirmada na Lei 11.442, de 2007, e na nova Lei Trabalhista, que entrou em vigor em novembro deste ano. Entretanto, decisões da Justiça do Trabalho vinham reconhecendo o vínculo empregatício em casos de terceirização da atividade fim por empresas de transporte de carga. A Lei 11.442, de 2007, estabelece, entre outras coisas, que a contratação específica de transportadores autônomos de cargas por empresas não configura vínculo de emprego. É sempre o STF. Como eu amo. Vamos lá, pronto. Acabou. Pois é. Continuamos dizendo, cadê Marcelo Shoa? Aonde se encontra?
Mas a Alexandra Batista entrou aqui já dizendo bom dia, golpistas não passarão. Bom dia, Alexandra. Ela botou bem assim, empolgado o bom dia dela, cheio de energia. Gostei, Alexandra. Bom, continuamos esperando a Marcela. Vamos iniciar aqui, Jonathan Neto, a nossa entrevista de hoje. Tá ok, tá? São 10 horas e 16 minutos. Vamos iniciar, então. Sim, é com você. Aconteceu no dia 12 de dezembro o primeiro simpósio sobre o uso medicinal da cannabis. O encontro aconteceu no Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Ceará, a DUFCE, e reuniu ativistas, profissionais da área de saúde, juristas e interessados na temática. Para a gente discutir o assunto, a gente está aqui com o Rodrigo Bardon, fundador da Sativoteca e primeiro adulto com autorização para o autocultivo. E a gente também continua esperando aqui o nosso querido advogado e secretário de Políticas de Droga do Estado do Ceará, o nosso Marcelo Shoa, né, que foi um dos palestrantes do evento, que inclusive ajudou a divulgá-lo e tal. Bom, Rodrigo, primeiro porque o nome Sativoteca, que é um nome bem... Na verdade, porque a proposta inicial, né, dela seria literalmente uma biblioteca. Eu tinha como... Quando eu comecei a fazer uso, que eu precisava procurar artigos científicos, às vezes eu demorava muito a encontrar bons artigos científicos, entendeu? E também o volume de artigos científicos era muito grande, principalmente em inglês e outros idiomas. Aí eu pensei em ter um espaço onde você só encontrava todos os artigos voltados para a maconha, entendeu? Aí eu pensei, teca por conta de biblioteca, e sativa... Pô, daquele vídeo, né? Da cannabis. Ok. Bom, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa questão de você precisar fazer o uso, né? Como é que isso aconteceu, né? E o caminho que você percorreu para conseguir, inclusive, autorização para o cultivo, né? E por que a necessidade do a história toda, né? A história toda, conte pra gente. Começo, meio e fim. Então, em 2013, eu já tinha... Eu sofri um acidente, né, em 2005, e de 2005 eu comecei a ter alguns problemas como espasmos e dores muito fortes, dores neuropáticas. E eu tomava sempre muito medicamento. Para dor, para analgésico, eu tomava muito, antiespasmódico, anticonvulsivante, antidepressivo, tudo para poder conter, entendeu? Esses espasmos. E por aí se decorreu minha vida até 2013, mais ou menos, quando eu me encontrei com um amigo meu e ele estava com um fumo lá, e eu, por que não? Fui fumar com ele e conversar a noite inteira, né? E de repente foi no outro dia, quando eu acordei, eu estava praticamente sem espasmos e as dores tinham minimizado gritantemente. Não é à toa que no outro dia eu estava com muito mais disposição para poder, inclusive, sair de novo com essa galera, porque a gente estava vendo umas lojas, né, que eles iam começar um empreendimento. Normalmente não tem muita disposição para sair, por conta das dores. E aí comecei a fazer o uso. Em 2013, aí... Mas ele te ofereceu por um uso recreativo ou te ofereceu porque ele já tinha ouvido falar? Uso recreativo. Eu sempre vinha já buscando alguma coisa para amenizar as dores. Isso já era fato. E de todas as alternativas, a mais fácil seria essa. Então, eu aproveitei a oportunidade para curtir mesmo com eles. E depois, quando eu percebi, foi que eu comecei realmente a ir a fundo sobre os estudos e pesquisas. Entendeu? E aí foi mudando a sua realidade, né? Das dores que você sentia. Sim. E como é que você conseguiu autorização? Como é que foi esse processo? Então, a autorização, depois de 2013, que eu criei até a Sativoteca, acho que um ano depois que eu conheci, exatamente para poder tentar orientar as pessoas com o que tinha acontecido comigo, podia acontecer com muito mais gente. Entendeu? Aí, dela, eu descobri já com um colega que, de repente, tinha alguns médicos que estavam prescrevendo medicamento à base de cannabis. E um deles, que eu entrei em contato através de um amigo, cheguei nele, o Pedro Melo, de Pernambuco. Aí eu trouxe ele para cá, para ele me consultar, ver o que achava da minha situação, a gente conversou bastante.
Inclusive, foi, acho que a maior consulta que já teve. Ele veio para cá no final de semana. Aí, depois disso, eu comecei a dar entrada na Anvisa, porque o passo a passo seria Anvisa, entendeu? Defensoria com o Estado, para o Estado poder custear o seu medicamento. E se o Estado se recusa, ou demora, ou enfim, qualquer coisa desse gênero, você tenta entrar com habeas corpus preventivo. Entendeu? Porque no meu caso, por exemplo, eu tive que ter a documentação para chegar à Anvisa, que é o laudo médico, a prescrição do medicamento com o nome comercial e um termo de compromisso, sabendo que a Anvisa não reconhece aquele medicamento e tudo mais, e fica por conta do paciente. Aí, quando eu consegui toda essa documentação, né, com o Pedro, enviei para a Anvisa, recebi o ofício de autorização e começou a minha busca para tentar trazer o medicamento para cá. E essa daí foi a odisseia da minha vida no início, entendeu? Porque a importadora não sabia. Eu tentei entrar pela Defensoria Pública também, mesmo jeito. Eu nem pude entrar pela Defensoria, conta de contra-cheque, essas coisas, eu tinha que contratar um advogado. Aí foi quando rapaz, quer saber, eu estou comprando fundo na rua, eu não faço a menor ideia da procedência, entendeu? Algumas vezes ele funciona bem, algumas vezes não. Quer saber, eu vou arriscar e vou plantar. Se é para eu ter riscos na rua, em meio a uma guerra, entendeu? Entre polícia e bandido, ou qualquer coisa do gênero, eu prefiro ter problema só com a polícia. Se eles fossem lá em casa, pelo menos era só um risco. Então, aí eu falei com a advogada, amiga minha, Jordana Salles, e expliquei para ela a situação, disse que eu ia começar a plantar e que eu precisava de um habeas corpus preventivo. Aí eu dei o material para ela, deu entrada, e só deu entrada em maio, algo assim, no comecinho, e só dia 15 de setembro que saiu a decisão. E você já teve algum enfrentamento, alguma dificuldade? Eles ficam enchendo o saco? Como é que é? Mas em relação a quê? A questão do cultivo, a questão da própria polícia, né? Porque você conseguiu as copas, mas eles podem... Não pegam no pé, nem enche o saco. Agora já saiu a decisão mesmo, entendeu? Quando estava com a liminar, podiam recorrer. Mas já recebi a decisão, já passou o trânsito em julgado e agora está tudo ok, eles não podem, entendeu? Mas, por exemplo, o que fica muito em aberto ainda, que quando saiu, né, a decisão, disseram só que era um adulto que tinha conseguido autorização para plantar maconha. E passou na televisão, algumas pessoas uma ideia criminalizando. Total. Inclusive, teve uma pessoa que ela nem leu a reportagem, nem leu o processo e criticou bastante, entendeu? Porque o processo inteiro, assim que caiu na mesa da juíza, a juíza teve que dar o seu liminar e a liminar dela foi favorável. E aí depois isso aí passa por todas as instituições de segurança. A Polícia Militar tomou conhecimento, a Polícia Civil tomou conhecimento, a Polícia Federal e o Ministério Público. Todas as instituições que teriam algum problema comigo, entendeu, pela questão do cultivo, deram seu aval positivo. Positivo e levaram isso na tranquilidade, porque eu não estou fazendo nada. Mas a mídia e os preconceitos da sociedade, ainda que não entendem o uso medicinal, foram em cima. Sim, inclusive o medicamento que era para eu ter conseguido, que é o Sativex, na época, né, só tinha o Sativex e fora ainda do país. Eu entrei em contato, eles estavam dizendo que o medicamento estava entrando no país, né, através do Mevatil, mas quando o Mevatil ainda ia ser produzido, e eu ia esperar até junho ou julho, segundo a médica da Ipsen. Aí, quando eu tentei entrar em contato com alguma importadora, o próprio importador disse, por questões burocráticas, o medicamento não entra no país. Aí não teve outra. Isso, o medicamento não entra, eu vou contar. Não tem alternativa, não tem para onde fugir. E aí, botei a semente na terra. Eu queria que você, explicasse um pouquinho. A Alessandra está dizendo aqui, cannabis salva vidas. #legalize já.
né, a Alessandra Batista. Eu queria saber assim, que você falasse um pouco, porque ainda tem essa dificuldade das pessoas entenderem uma coisa, o que é o uso recreativo, né, e o que é o uso medicinal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do uso medicinal, porque não é só a questão de pessoas que não sofrem acidente, mas tem as pessoas que sofrem algumas outras doenças que o uso ajuda a aliviar, até mesmo no processo, por exemplo, de medicação do câncer. Então, ela tem um uso extenso na área medicinal, que já é aplicado em outros locais do mundo, né? E com resultados satisfatórios. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, inclusive esse nome recreativo é engraçado porque para nenhum outro tipo de entorpecente existe o uso recreativo, seja com álcool ou com café, ninguém faz isso, todo mundo faz, eu bebo socialmente, eu fumo socialmente. O cara fuma maconha, eu também não tenho nenhum problema, entendeu? Ele fuma socialmente. Tem uns que gostam mais, tem uns que gostam menos, fumam mais ou fumam menos, mas é social, entendeu? Tem gente que faz uso social, não faz uso abusivo. Entendeu? Então, o uso recreativo foi praticamente um termo criado para deixar o próprio uso, que é muito mais comum a inalação, né? A administração oral, que o pessoal começou a criticar a forma de se usar e começaram a falar sobre recreativo. Eu nem na verdade, não tenho nem como descrever o que seria recreativo. Eu acho que é por diversão, né? Por diversão, mas por diversão as pessoas bebem, as pessoas fumam, as pessoas fazem sexo, as pessoas fazem tudo, comem bombom, enfim. Então, agora, se vamos discutir, né, a questão da legalização, eu sempre penso que o aspecto medicinal, que ela intervém com epilepsia, ela consegue intervir na doença de Parkinson, ela consegue, inclusive, já tem alguns estudos que eu tenho acompanhado, que ela tem sido muito, muito bem sucedida para crianças com autismo. E é uma das coisas que me procuram bastante aqui em Fortaleza, depois que saiu meu HC, depois que a Sativoteca conseguiu promover o simpósio, aparece muita mãe com meninos autistas. Em situações simples, ele ainda é uma criança, mas também em situações complexas, onde ele já é um adolescente. Então, quando ele é um adolescente e ele é agressivo, entendeu? A mãe sofre muito. E eu tenho paciente desse gênero que entra em contato comigo. Aí eu também tenho pacientes que entram em contato comigo que ficam com epilepsia refratária. E foi quando eu comecei a perceber que aqui em Fortaleza o mundo era muito grande. E muita gente precisava, entendeu, fazer o uso. E aí eu comecei a querer reduzir o tempo para essas pessoas, entendeu? Já que comigo demorou tanto tempo, eu já cheguei com o passo a passo enxuto e passo para elas. E aí eu venho acompanhando. Mas a dificuldade, mesmo assim, ainda é tão grande, porque se faz necessário a prescrição médica, certo? E o laudo e o termo. Isso só pode ser passado através de um médico. Que precisa ser um médico que tenha uma compreensão sem preconceito, sem... Não só isso, porque o Conselho Federal de Medicina ainda perturba um pouco os médicos que têm interesse em tentar prescrever. Então, os que querem prescrever, às vezes não têm conhecimento, ou quando tem conhecimento não querem prescrever porque tem algum receio. Então, aí você consegue procurar e encontrar muitos poucos médicos que têm essa disposição. Então, o que aconteceu? Eu já tinha mais de 9 pacientes numa lista que eu tinha feito e não tinha quem prescrevesse para eles. E aí, como eu pensei no simpósio, eu já ia trazer o Pedro, né? Eu pensei na oportunidade, cara, se ele está vindo, eu vou logo fazer um mutirão e ele prescreve, avalia todo mundo, e ele pelo menos tem. Aí eu consegui trazer o atendimento para 6 famílias, e o atendimento, se não falar a memória, teve um período mais de 1h30, e ele teve que avaliar tudo e indicar o melhor medicamento para as crianças ou para os pacientes que foram lá. E lá estavam presentes na consulta dele, Parkinson, autismo, dores crônicas também, que tem uma moça que ela tem algumas dores crônicas, não sei se é fibromialgia,
Pode ser. E pronto, e aí eu comecei esse movimento dessa forma, né? Tentando só reduzir o tempo das pessoas e ajudar. A gente vai... o Jonathan já está me sinalizando que está na hora do nosso break. A gente tem alguns comentários aqui já. Preciso dizer que o nosso querido Marcelo Shoa não pôde vir, não estará aqui conosco. Não vamos poder abraçá-lo de Feliz Natal, Jonathan Neto, mas a gente vai seguindo e já eu já leio esses comentários, mas nós vamos agora para o nosso break. Democracia no ar. E você está ouvindo, curtindo o programa Democracia no Ar, que é o espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Sem esquecer, tá, que logo mais a Canudos FM, também de Boa Viagem, vai reprisar esse programa para você na íntegra. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa neste exato momento, Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado, tá? O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Já a gente volta com a segunda parte do programa Democracia no Ar, ao comando dela, Marina Valente. Só um minutinho, tá bom? Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô, parlamentar. Senador José Pimentel. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, destacou nesta quarta-feira, 13 de dezembro, a relevância da aprovação pelo plenário do Senado do projeto que permite a negociação das dívidas das micro e pequenas empresas. Ouça o que disse Pimentel, relator da matéria, que foi aprovada por unanimidade com 64 votos. Essa matéria vai beneficiar mais de 600 mil micro e pequenas empresas que estão inadimplentes. E se nós não aprovássemos essa matéria, a partir de 2 de janeiro do próximo ano, todas elas seriam excluídas do Simples Nacional. E isso ia implicar, no mínimo, em 2 milhões de empregos a menos, já no mês de janeiro de 2018. Só por isso, essa matéria já se justifica. Pimentel também ressaltou que as microempresas nunca puderam negociar seus débitos em condições realmente favoráveis, como ocorreu agora. É bom registrar também e que nesses 10 anos do Simples Nacional, esta é a primeira vez em que as micro e pequenas empresas serão beneficiadas com refis. E nesse período de 10 anos, nós já tivemos 6 refis para as médias e grandes empresas fora do Simples. De segunda a sexta, a equipe do programa Democracia no Ar trabalha muito para levar a voz dos movimentos populares cada vez mais longe. É por isso que cada um de nós faz o melhor para você. Mas chega uma hora que a gente tem que recarregar, renovar as energias, né? Afinal, ninguém é de ferro. O Democracia no Ar vai dar uma paradinha nas atividades do dia 26 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Se a saudade apertar, dá uma escutada em alguns programas que vão ser reprisados nesse período. Mas não fica triste, não. Dia 3 de janeiro, a gente volta com tudo. Acesse atitudepopular.com.br e saiba mais. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. 10 horas 34 minutos. Marina Valente, segunda parte do Democracia no Ar. Obrigada, Jonathan Neto. A gente já tem alguns outros comentários, né? O Ítalo Coelho de Alencar Sobreira diz: gosto mais. E aí mandou uma carinha assim, mulher sorridente, meia de lado, meia piscando. Mas, enfim, tem que traduzir as carinhas também, Jonathan Neto. Isso. Vai ganhar. E o Wellington Rodrigues diz: sou usuário, abre aspas, recreativo, fecha aspas, de cannabis. Mas deixei de beber, fumar cigarro e usar outras drogas. Bom,
realmente a maconha é bem menos danosa do que todas essas outras que ele deixou de fazer uso. Sim. Inclusive, isso aconteceu similar ao meu caso. Porque antes eu bebia muito e fumava muito. Normalmente, o cigarro ele estava associado ao meu nível de estresse ou nervosismo. Se eu tivesse muito estressado, muito cansado, qualquer coisa do gênero, então eu fumava uma carteira de cigarro. Hoje, quando eu preciso fazer uso, não tenho mais vontade, até porque quando eu faço uso da cannabis já fico bem relaxado, entendeu? A ansiedade já baixa bastante. Aí, com o tempo, eu fui deixando de fumar e perdendo a vontade de beber. Acho que são as outras drogas, né? No caso, o cigarro e a bebida, elas têm muito a ver, o cigarro ainda mais, né? Tem muito a ver com a questão de ansiedade, de estresse, né? Que é muito presente, né? Eu então, enfim. Só mais um comentário. Sou uma fumante, eu tenho que confessar isso. Não sigo o meu exemplo, mas sou fumante. Mas existe uma alternativa, porque, por exemplo, eu não posso fazer uso inalado com cigarro, entendeu? Eu não consigo apertar nem nada, e o próprio cigarro mesmo, ele acabaria me dando os mesmos problemas que o cigarro comum, porque por causa da combustão você inala monóxido de carbono e alcatrão. O que eu faço quando eu faço uso inalado, eu uso um vaporizador, que ele tem um forninho, coloco o fumo ou então óleo, e aí ele sai a fumacinha. Aí eu só faço inalar e em questão de 5 minutos eu já estou bem. Interessante, né? Como é que a gente pode aliviar, às vezes, um sentimento de dor ou de sofrimento, das doenças que a gente, às vezes, vai tendo, por uma coisa que na verdade, não existe princípio nenhum, né, Jonathan Neto, de por que não legalizar, né? Não é nem um princípio religioso, é simplesmente um princípio moral mesmo das até pessoas. Porque, na verdade, religioso não tem, porque hoje já existe uma vertente, que é uma vertente grande, de quem faz o uso, é como se fosse um uso religioso, mas não é religioso, é como se fosse um uso ritualístico, entendeu? Eu não sei como que é, porque eu nunca cheguei a conversar muito com esse pessoal que faz uso religioso da cannabis. Estou mais próximo do pessoal que faz o uso ou social mesmo, ou então porque precisam dos medicamentos. Eu acho, essa é uma discussão muito interessante, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi mesmo lá o seminário, o encontro, como é que foi a participação das pessoas, o que foi discutido. Sim, você vai me lembrando por mesmo. Eu quero saber como é que foi o seminário, só apenas descrevi, conte como é que ele foi. Eu não sei se eu vou ter condições de explicar tudo. Né? Mas então, como esse trabalho que eu estava fazendo, formiguinha, né, orientando uma pessoa ou outra como conseguir, e eu vejo também muita resistência das pessoas vindo para cá, inclusive das próprias pacientes que ficavam com medo de comprar óleo, ou tentar se associar, ou como é que vai conseguir o medicamento. Aí, cara, já era também a semana da Nacional da Maconha Medicinal, né, em dezembro, e a gente queria fazer alguma coisa. Aí eu peguei e bolei logo a ideia de fazer um simpósio, onde a gente conseguiu logo chamar algumas pessoas que a gente conhece, alguns amigos, porque o Pedro hoje é um amigo, o Filé, entendeu? Que é o neurocientista. Então, o Nemo também, que ele é o advogado do movimento, né? Também. A gente teve um apoio também do trabalho, não pôde vir, mas ele me ajudou muito no processo também, que foi o Emílio. Então, eu peguei e disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos separar os turnos por conteúdo, e aí a pessoa vai em determinado turno que ela se sente à vontade. Ou se ela quiser em todos, também pode ir. E aí, no período da manhã, a gente fez uma conversa que foi com o Renato e com o Pedro, né? E aí eles falaram só os aspectos medicinais. O Pedro falou um pouco sobre a aplicação, entendeu? Na prática do uso, dos resultados que ele vinha acompanhando. Só vou fazer uma pergunta aqui, só uma entrada na sua questão. Para os médicos, é fácil também o acesso ao conhecimento sobre o uso medicinal, pelo menos aqui no nosso país, ou ele tem que ir lá fora para se formar, para aprender? Não, hoje tem algumas formações,
Mas, na verdade, é o seguinte, o que você precisa mesmo para o médico, que é uma coisa que, inclusive, eu vou depois fazer uma lista ponto a ponto, é como é que tem que ser o laudo, entendeu? Porque o laudo ele tem que ser bem explicadinho, o que a pessoa tem, como é que ela está, como é que ela está hoje, como é que são os medicamentos que ela usa, tem que escrever bem para que a Anvisa tenha conhecimento de que realmente se faz necessário. E não é só uma pessoinha que é uma maconha, entendeu? E aí do laudo vem a prescrição, e a prescrição tem que vir com o nome comercial do remédio, qual é importado, também, a fábrica, enfim, uma burocracia inteira que essa daí eu costumo ajudar os pacientes a fazer. Depois você junta toda a documentação e manda para a Anvisa. Sim. Aí depois de uns 15 dias é que você vai receber. Inclusive, teve um comentário aqui que eu achei interessante, do próprio Elton, de novo, dizendo que o remédio gringo é muito caro. E é mesmo, o remédio gringo é muito caro. Porque o meu, por exemplo, ele custava R$ 2.800 a caixa. Também fala que tem procedências que são duvidosas, né? A procedência que é duvidosa é a que acontece aqui, entendeu? Por isso que os médicos têm muita dificuldade em prescrever, apesar de que o conhecimento ele consegue encontrar com certa facilidade. Ele consegue ir no Acadêmicos da vida encontrar muita coisa falando sobre isso. E depois você consegue encontrar outros estudos, entendeu? Falando sobre uma das minhas ideias como biblioteca, dentro da Sativoteca no site, eu quero disponibilizar exatamente os artigos que a gente tem em inglês, ipsilíteres em português. Entendeu? Eu estou agora atrás de tentar fazer alguma parceria com alguém que tenha experiência com tradução e a gente começar aos poucos, né? Traduzindo alguns textos e colocando à disposição exatamente para esses médicos, ou curiosos, ou estudantes, começarem a ter acesso. Mas eu particularmente, eu tenho que investir mais nas universidades. A gente teve a oportunidade de bater um papo na Unilab, e o pessoal ficou mega empolgado. Eu quero muito ver se eu tenho a oportunidade de conversar com alguém dentro da UFC, da UES, da Unifor, para começar a trazer esse tema para o pessoal, porque é um tema muito abrangente. E se tiver alguém nos ouvindo dessas universidades, ou até alguém que possa fazer a parte da tradução, como é que a pessoa pode entrar em contato com você? Ele pode entrar em contato pelo e-mail da Sativoteca, né, que é sativoteca@gmail.com, ou então comigo mesmo, no Facebook. Ele pode me contactar, quem quiser ajudar, né, porque realmente a gente ainda tem muito material em inglês. Se a gente conseguisse traduzir, ajudaria bastante os médicos aqui. Agora, eu tinha te interrompido, voltando à questão do seminário. A parte da manhã foi sobre a questão medicinal, né? Sobre o uso e tal. Como funciona no organismo. Eles deram uma aula. E a parte da tarde? A da tarde, inclusive, eu não pude comparecer, porque eu tive que ir para casa dar descansado, porque senão eu ficava muito cansado para a noite. Mas a parte da tarde foi a parte jurídica, onde já teve a presença da Flávia, que foi a advogada que conseguiu o habeas corpus também para uma família lá em Brasília, se não me memória. Teve o Ricardo Nemer, que ajudou no meu habeas corpus também, e vem ajudando várias famílias a fundarem associações e começar a fazer o seu autocultivo para ter sua subsistência. Para evitar também essa questão dos medicamentos, porque os medicamentos realmente são muito caros, são inviáveis de trazer para cá. Teve a presença da Jordana também, né, que foi a minha advogada, e o Marcelo Uchoa, que ninguém sabe onde ele está hoje. Né? Mas Marcelo nos abandonou. Pois é, mas lá ele se fez presente. Estava lá, fizemos uma colaboração. Final de ano é danado, todo mundo com as agendas enlouquecidas. Marcelo, mas enfim, ele está presente com certeza na energia, porque foi ele que quis essa temática, quis trazer, foi uma iniciativa dele como comentarista do programa fazer essa discussão. O Ítalo Coelho de Alencar Sobreira está dizendo: a Constituição Federal diz que existe liberdade de culto, mas temos um preso político, Raiz Geraldinho, preso por cultivar cannabis em sua igreja Rastafari. Hashtag liberdade. Aí o Wellington diz: hashtag liberdade Geraldinho. Né? Já é uma outra questão, que é o uso pela questão religiosa, né? Que, aliás, também não entendo, porque tem outras religiões que
fazem uso, não de maconha, mas de outras, ou chás, enfim, e não tem problema nenhum o povo usar, né? Então, é tudo uma questão realmente muito moral, né? Sim, o Ítalo inclusive, fala aqui, ó, as vias de administração, né? Porque na época, eu fui muito criticado, porque todo mundo achava que eu só fazia uso, inclusive fumado, que eu fazia cigarro e passava o dia fumando maconha, entendeu? Mas não é bem assim, entendeu? Porque o que acontece? Eu faço óleo, eu faço extrato, eu faço, com o que sobra do óleo, eu faço um bolo ou um biscoito, entendeu? E o que acontece? Para que você não fique ou fumando, porque a administração inalatória a gente costuma usar porque ela tem um efeito mais imediato, entendeu? Mas se eu vou utilizar durante um longo tempo, eu não tenho condições de ficar fumando direto, até porque eu particularmente acho um saco, tem uma hora que eu fico de saco cheio. Aí eu vou para as outras vias de administração. Eu vou almoçar, por exemplo, aí eu coloco azeite. Eu estou também tento fazer alguns experimentos, né, que é tentar fazer o extrato para cannabis, utilizando solvente e tudo mais, para poder ver se eu consigo controlar a administração das propriedades, entendeu? Só que é exatamente esse o problema. Por ser proibido, a gente não tem a oportunidade de pesquisar. E aí acaba fazendo como eu estou fazendo, eu sendo meu próprio cobaia. Porque a gente não tem números ainda, né, para poder falar sobre doses, percentuais e patologias, entendeu? E nos países que têm autorização para o uso de caráter medicinal, ou até o uso de caráter recreativo, vamos lá, entre aspas, vocês querem que eu bote entre aspas, recreativo eu boto. Como é que estão os avanços, como é que está o nível de pesquisa, né, de resultados, de compreensão do uso mesmo, enfim. O William Silva está dizendo, legalize já. Eu concordo, né, com ele, legalize já. Porque eu acho que tem a legalização da maconha, ela vai muito além do que diz respeito à medicina, entendeu? A planta em si, ela tem muitas aplicabilidades, não só na área medicinal, mas na indústria têxtil também, na indústria de celulose, de papel, na indústria alimentícia, com as sementes. Então, ela se aplica em muitos lugares que não só no medicinal. A liberação, ela vai ter um impacto econômico muito grande, esse impacto econômico vai gerar um impacto social, né? O problema vai ser a receita que é tirada da maconha acabando virando mais dinheiro para a galera administrar ruim, entendeu? Para os nossos administradores estatais fazerem merda, né, com o dinheiro. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, eles arrecadaram alguns bilhões que agora vão ser destinados à própria sociedade, entendeu? Então, fora do país, aqui na América Latina ainda está algo muito experimental também. Alguns países já andaram fazendo seu uso medicinal de forma já legalizada, regulamentada, né, com os mesmos parâmetros de exigência, para que não fique uma coisa banalizada. Mas nos Estados Unidos, em alguns lugares onde o uso social é muito comum, eles têm até pirulito de CBD, ou seja, o pirulito dá o soninho. Entendeu? E era mais ou menos isso que eu sempre imaginei, vamos supor, o próprio uso com criança. Criança não gosta de medicamento, não gosta de nada. Aí, de repente, você consegue fazer algo que tem condições de ser feito de forma fitoterápica, aí você consegue produzir um pirulito, entendeu? Não tem como negar, não tem bonitinho. E ajudaria bastante a explorar essa forma de administrar. Entendeu? A Agatha Loureiro está dizendo, estamos juntos, cunhados. Ele mandou carinha com coração, carinha com clinhos, coração verdinho e uma plantinha aqui. Ela acompanha sempre, né? Porque Tá perto. Tá? A minha esposa antes, ela tinha um certo receio quanto à questão do uso, entendeu? Mas depois de um tempo, quando ela começou a ver os benefícios, aí tanto ela, quanto a minha família, quanto todo mundo ficou ao meu lado.
sem nenhum problema. Foi tranquilo para a família, né? E hoje, como é que está a questão da sociedade? Ainda tem muita... Eu vejo que está tendo uma abertura maior, entendeu? Principalmente as pessoas que estão mais perto de mim, pelo fato de eu ser um adulto, e eles percebem que, tipo, eu não sou o estereótipo do sujeito que faz o uso inalado e chega lá retardado no trabalho, ou para conversar, ou numa festa, entendeu? Não, esse estereótipo que criaram já de muito tempo fazem com que o uso da maconha se equivala ao uso da heroína. Entendeu? Essa é a imagem que foi criada por mídia, pela sociedade, por tudo. Eles equivalem, por exemplo, a própria maconha ao uso do crack. E eu já li algumas pesquisas que a maconha estava ajudando a controlar a abstinência que o crack deixava. Então, eu já vi um estudo de um psiquiatra, onde ele acompanhou 20 pacientes, e desses 20 pacientes, 18 deles se utilizavam da cannabis, e os outros 2 só das medicações, e os que se utilizaram da cannabis tiveram um resultado muito maior, muito mais efetivo para o controle. Inclusive, reduziram-se as abstinências, eles acabaram ficando muito mais caseiros, e desses ainda, eu acho que uns 40% a 50%, quase a metade deles, depois pararam de fazer uso da cannabis. Depois, simplesmente perderam o gosto no tempo, entendeu? E outros não, os outros já continuavam fazendo uso, mas também não era um uso abusivo. Era mais um uso social, fumavam e ficavam em casa, né? Assistindo Netflix. Eu imagino, né? Assistindo Netflix é ótimo. O Mário César Olímpio de Umas você está dizendo, forte abraço, Rodrigo. Abraço. E o Ítalo Coelho de Alencar Sobreira está dizendo, é necessário um modelo de legalização que democratize o acesso à produção. Aí ele botou entre parênteses agricultura familiar. Pesquisa e consumo da cannabis, devendo a receita gerada ser destinada às áreas de saúde. Abriu parênteses de novo, dizendo assistência primária, redução dos danos, etc., e educação. E continua dizendo aqui, o doutor Renato Fleve publicou recentemente um estudo sobre a eficiência do uso de cannabis no tratamento de alcoolismo. Acho que ele está acrescentando aqui, você falou da questão do crack, ele está falando que na questão do álcool. O Renato ele esteve presente lá e ele falou um pouco sobre a pesquisa dele, essa questão do alcoolismo, que foi bem interessante. Essa questão aqui, esse ponto aqui que ele levanta sobre a agricultura familiar, é um dos pontos que a gente acha que é bastante interessante. A gente tem um solo muito árido, no interior, a gente tem muita luz, que é excelente, entendeu, para o sustento da planta. Então, o clima do Ceará e a geografia seria propícia a completamente. Eu acho que o próprio Nordeste em si, ele tem um ambiente. Não é à toa que em Pernambuco existe o polígono da maconha, né? Lá é muito fácil de crescer. E aqui no Ceará também. É só a gente levar um pouquinho de água, porque ela tem facilidade de crescer em qualquer lugar. Aí a gente tem condições de tentar fazer algum trabalho político para que a gente possa ter proximidade com a agricultura familiar. Poucos grupos podem implantar, que ajudariam as associações, que poderiam contribuir com o próprio mercado mesmo, entendeu? Passando a vender o próprio insumo farmacêutico para as farmácias de manipulação ou farmácias grandes, enfim. Porque o uso da cannabis ela pode ser simples para alguns, mas complexo para outros. Então, eu não excluo o uso, a apropriação, entendeu, da própria fórmula para o uso farmacêutico. A farmácia pode produzir, entendeu? Mas o que é que impediria a universidade também de produzir, desenvolver fórmulas? As fórmulas... Fazer estudo, né? Exato. E a vantagem é, quando você desenvolve uma fórmula, você vindo de uma associação, de um instituto, alguma coisa do gênero, você pode patentear. E aí, se você é um bom administrador, você consegue fazer, por exemplo, que o lucro auferido das patentes sejam destinados, por exemplo, à população carente. O Mário César Olímpio Vasconcelos está dizendo, muito esclarecedor, tema transversal que deve ser verdadeiramente discutido por quem entende. Aí mandou palminhas para nós aqui. A gente já está nos 5 minutos finais do nosso programa, é sempre assim, nessa rapidez, que nós está batendo um papo distraído, né, Jonathan? Impressionante.
Eu queria que você fizesse as considerações finais, você avaliasse um pouco aí como é que está o cenário daqui para frente, né? Porque nós estamos com uma quantidade de políticos conservadores no poder que está danado, né? Então, qual é a possibilidade da gente conseguir avançar nessa questão de uma abertura para o uso medicinal, ou até o uso, entre aspas, de novo, recreativo, né? Então, o que você enxerga aí para o futuro, né, diante da situação atual do país? Eu acho que o uso social, eles ainda vão demorar um pouco mais, entendeu? Por conta da questão do conservadorismo, como você falou. Para conseguir convencer essa população ainda de que essa erva não é o capeta, como todo mundo estava achando, mas, pelo contrário, ela pode ser a solução para muitos problemas incuráveis, aí eu já acho que pode ser que eles comecem a pensar com mais carinho. O próprio judiciário já está pensando também com mais carinho, está vendo que, já que o legislativo está demorando tanto para poder discutir esse assunto, as pessoas não têm como esperar. As pessoas não podem esperar a boa vontade deles primeiro acertarem o que eles têm com a justiça, os problemas todos, que eles estão todos preocupados agora em segurar a própria pele, né? Eles querem defender a própria pele agora para depois pensar na população. E não dá para esperar. Quando foi na minha época, eu tentei o medicamento, não tive acesso a ele, e aí eu tive que procurar o judiciário. E o judiciário ele acabou contemplando positivamente, né, o meu HC, e agora eu posso fazer esse cultivo. Agora, todo o processo demora muito. Então, quando a mulher falou... E a pessoa está sofrendo. E a pessoa está sofrendo. Ou não só sofrendo, tem gente que está com risco de morte mesmo. Porque uma criança com epilepsia refratária, cada convulsão que ela tem é uma possibilidade de morte. Então, toda vez que uma mãe vê o filho convulsivando, ela perde o filho por alguns momentos. E se ela não tiver muita sorte, ela vai perder permanentemente. Então, isso já é uma questão já passou de a gente estar discutindo o uso medicinal. Se vocês querem discutir alguma coisa, não discutam o uso recreativo, o uso social, ou nomeie da forma que quiser, tá? Mas resolvam isso em outro momento. E aí, a única coisa que eu posso dizer é que eu venho acompanhando, né, tudo isso. Eu venho sempre que eu tenho novidades, eu posto na página da Sativoteca. E quem quiser entrar em contato com muita gente sobre o cultivo, sobre material, sobre qualquer coisa, pode entrar lá em contato comigo, que a gente tira. Ok, muito obrigada pela sua presença, foi bastante esclarecedor. Um tema bem diferente, né, Jonathan? Porque a gente aqui, além da semana, está bom, a gente falou de samba, falou de economia, e estamos falando agora de cannabis para uso medicinal. É isso aí, gente. Eu queria agradecer para vocês que compartilharam, que comentaram, estiveram acompanhando a gente até agora. Até amanhã. E muito obrigada pela participação. É com você, Jonathan. Democracia no Bem, você acabou de ouvir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, CITAF, CIFACE, Mova-se, Oxô Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Agradecemos às nossas parceiras, Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de Maio FM, ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas do Facebook, e você também que compartilhou aí na sua página pessoal o programa de hoje, Democracia no Ar. Todos a todas, muito obrigado. A gente tem um encontro marcado, um novo encontro, né? Amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Fechado? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo de bom e a gente se fala. Democracia no Ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Se você perdeu